Fala aí, pessoal. Vou fazer um breve comentário de uma coisa que tem acontecido comigo e sobre o que eu vi uma postagem recente agora do LinkedIn. O nome do que eu tô até escrevendo um roteiro sobre isso. Talvez saia um vídeo sobre isso nos próximos dias, porque o pensamento crítico é uma coisa tão rara, né? Eu recebi uma mensagem no WhatsApp me mostrando dados tipo sobre as pessoas vasculham as redes sociais, vasculha as redes sociais, todo mundo vasculha, tipo assim, meio que foi uma indireta, porque eu uso as minhas redes sociais quando eu tô em crise, eu uso as minhas redes sociais, eu não tenho falo, eu não falo mais de política, eu parei com isso, porque eu não quero mais treta, não quero mais confusão. E essa questão do desemprego, porque assim, tem muita coisa que descandeia muito, não só o desemprego, cara. É a solidão, as pessoas que não conversam comigo, as mesmas dicas, e ninguém busca entender a verdade, né? Só que assim, quando essas pessoas elas falam comigo e eu meio que acabo ficando irritado, é porque elas estão falando com uma pessoa que justamente estuda a questão do pensamento crítico, que estuda a questão da pesquisa e desenvolvimento, que estuda a questão da aprendizagem baseada em problemas. Então, assim, eu estudo metodologia de pesquisas, seja ela de forma quantitativa e qualitativa. Então, eu faço uma análise dos dados. Eu pretendo fazer um curso ano que vem de análise de dados para aprimorar mais o meu conhecimento sobre decifrar dados e aprimorar mais a questão do machine learning em relação à inteligência artificial, porque a área que eu estudo hoje, de fato, justamente por influenciar outras áreas de atuação, que é a área de escrita, que é a área de roteiro, que é a área de entendimento e criação de personagens, de estudar soft power, questão de consumo, comportamento do consumo. Então, eu estudo bastante muito essa questão de entender o ser humano, de entender a comunidade, de entender a sociedade, de entender as pessoas. Então, eu estudo, eu pesquiso muito, analiso muito, vejo dados históricos, é, dados atuais, crio projeções, porque tenho também me envolvo muito com essa questão do futurismo também, então já estudei ferramentas de futuristas, né, que Foresight, de projetar em cima de dados. Tem um livro muito bom que se chama Super Previsões, que é um livro para quem está começando a trabalhar com análise de dados, é um bom livro, e é um bom livro também para possíveis futuristas, né? Então, eu me envolvo muito com isso, tentando projetar. Porque assim, eu sei a minha situação do desemprego, eu sei a minha situação real do desemprego. Eu sei que a minha situação é tão crítica, ela é tão crítica, que realmente o que eu estou projetando pode acontecer porque é a realidade que eu convivo no dia a dia. São os comentários ofensivos, são os comentários de conhecidos, são os comentários. Porque todos não têm pensamento crítico. Todos não têm um pensamento crítico. Todos agem baseado em achismo. Em achismo. Todos agem baseado, como eu posso dizer, naquela questão da rápida informação. O que todo mundo fala é o que é a verdade. Só que às vezes não é isso. Não é o caminho. Então, assim, quando você vê alguém comentando, porque o Brasil ele ferra com o microempreendedor, mas não. O que tem de empreendedor que em 2, 3 anos monta algo e lucra nesse período, não tá no gibi, cara, não tá no gibi. Infelizmente, empreender no Brasil é questão de necessidade. É questão de medo de voltar para a CLT. Uma pessoa que empreende, uma pessoa. Me fala qual empreendedor que tem um diretor de planejamento, um analista de conteúdo, um assessor de imprensa e alguém que trabalhe com dados. E o Customer Success, que trabalha com a experiência do cliente. Me fala qual empreendedor que trabalha com esses 5 profissionais ou com algum desses 5 profissionais, micro ou grande empreendedor.
O empreendedor, ele acha que ele vai vender usando o Instagram. E hoje as redes sociais não é lá a fonte de sucesso, porque quando você vai para o Meta, você tem que investir muito em gestão de tráfego. E para você investir em tráfego pago, você precisa fazer uma pesquisa minuciosa da tua comunidade, dos seus clientes, dos prováveis clientes, o que os teus clientes consomem. Isso ninguém faz. Isso ninguém faz. Então, assim, todo mundo quer desenvolver algo baseado em nada, em nada. Aí chegam para mim e falam, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho. Aí vem com aquela questão, todo mundo vê minha rede social. Pô, se todo mundo vê a minha rede social, entenderia que eu sou um cara, por mais que eu tenha problemas, que é consequência do desemprego, e quem convive com consequência do desemprego, que pode desencadear em problemas sociais, de saúde mental, de saúde física. Então, assim, a pessoa acha. Eu tô numa pior e a pessoa acha que eu tô, tipo assim, de mimimi, de essas coisas. Porque ela não busca entender o que está acontecendo, o que eu posso te ajudar, mas sempre vem com uma dica. Por que você não tenta isso? Por que não tenta fazer isso? Ou tenta comparar com uma outra pessoa? Eu recebi um comentário, existe pessoas que são cegas, cadeirantes, que blá 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 blá. Cara, é que nem a música do Giro do Havaí. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém, mano. Há tantas formas, há tantos quadros na parede, há tanta forma de se ver o mesmo quadro. Então assim, eu tenho a minha situação, fulano tem a situação dele, Beltrano tem a situação dele. Às vezes a situação do Beltrano é menos pior que a minha, e às vezes a situação do fulano é pior que a minha. E é verdade, e é verdade. Vira e mexe, tem um candango aqui que insiste que eu tenho que vender água, sendo que, pô, mano, digamos assim, o Rio de Janeiro tá frio, tá chovendo, pelo menos aqui onde eu moro tá chovendo. Então, assim, a gente lida com variáveis, aí quando você se aprofunda e vê que não é bem assim, não é bem assim. Não vai nascer um Rick Chester a cada esquina, não vai nascer um Rick Chester na cada esquina. Os dados estão comprovando que 60% dos MEI ainda dependem do Bolsa Família. Os dados comprovam que boa parte das pessoas que trabalham com aplicativo de entrega vive em segurança alimentar. É pesquisa ampla, é entendimento do mercado, é entendimento da sociedade, é entendimento do indivíduo. As pessoas não querem entender o indivíduo, não querem entender a sociedade, não querem entender a comunidade. Elas querem apenas julgar, apenas criticar, apenas criticar. Acho que a internet faz dela especialista em tudo. Leu, sei lá, Napoleão Hill, o Pablo Marçal, e acha que entende de desenvolvimento pessoal, sendo que desenvolvimento pessoal é uma coisa que deve ser ligada à autoajuda. Aí quando você vai para filosofia, para sociologia, para economia, que você realmente lida com dados, e que políticas públicas, ela não são feitas, elas não são elaboradas, criadas, baseado em livro de autoajuda, baseado em livro de desenvolvimento pessoal. Políticas públicas, elas são elaboradas baseadas em dados. Você pode questionar de como é feito essas políticas públicas. Aí é uma outra história. Aí são métodos, metodologias e interesses políticos e sociais. Então, assim, a galera, ela acha que... Assim, não estou dizendo que está certo ou está errado, mas a gente está lidando com um assunto, o desemprego é um assunto que é muito pouco falado. É muito pouco falado, é muito pouco discutido, a gente acaba empurrando muitos talentos, muitas pessoas que poderiam mudar o mundo, mudar uma sociedade, mudar uma empresa, tipo, porque às vezes a gente não dá oportunidade de fazer o básico, que é escutar, quer ouvir, quer ter o pensamento crítico. Então, que assim, quando eu vi a menina postando que era diretora de alguma coisa, agora não sei, da L'Oréal, falando sobre pensamento crítico, é uma coisa rara, Byung-Chul Han, no livro como é que é? A expulsão do outro, a exclusão do outro, ele fala que daqui a algum tempo a gente terá que pagar alguém para nos escutar, porque as pessoas não querem escutar. As pessoas elas querem opinar, as pessoas elas querem opinar o que elas acham.
É como a Odete fala. Hoje todo mundo tem o direito de opinar. Essa é a alegria e a tragédia da democracia. E como a menina do LinkedIn falou, a pessoa lê um livro e acha que se torna especialista. Lê uma matéria de jornal, vê uma matéria na televisão e acha que aquilo é verdade única. Não estou falando que aquilo é verdade única. Televisão é uma linguagem, jornal é uma outra linguagem. Só que, mano, a gente precisa aprofundar essas informações. Aprofundar. Você precisa sempre questionar. Você precisa sempre questionar, você precisa entender. Pô, se eu tô aqui desempregado, reclamando, pedindo emprego, pô, não é falando, você tem que fazer isso. Você tem que perguntar, cara, o que tá acontecendo com você? Por que você acha que você tá nessa situação? Quais são os problemas? Em que eu posso escutar? Não, a pessoa já vem, tipo, já vem com tiro, porrada e bomba. Porque assim, a pessoa não sabe a minha realidade, ela não sabe onde eu moro, ela não sabe o que tem ao meu redor. Ela não sabe o que tem ao meu redor, ela não sabe como o mercado de trabalho está agindo nessa região que eu vivo, ela não sabe. Às vezes uma pessoa está comentando lá de uma cidade, Santa Catarina, onde está tudo a vapor, querendo criar uma realidade de uma pessoa que está no Rio de Janeiro, onde eu moro, ou uma outra pessoa que está no Maranhão, que são histórias totalmente diferentes. História totalmente diferente. A gente vive num país muito com diversas culturas, com diversos problemas. Cada cidade tem seus problemas. Tem cidade que pode ter pleno emprego, tem cidade que realmente não tem, está com desemprego muito alto. Porque quando você pega os dados do governo, quando você pega os dados do desemprego, os dados de forma quantitativa, mas a gente precisa analisar os dados de forma qualitativa. Precisa entender o cenário. A gente precisa entender a questão, as consequências, as causas. A gente precisa criar hipóteses, a gente precisa desenvolver essas coisas. É isso que eu estudo. Eu estudo pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, eu estudo experiência do consumidor, experiência do cliente e outras questões que sejam envolvidas com isso. Tudo bem, não vou dizer que o meu posicionamento de marca não é lá grande coisa, porque eu não tenho ferramentas, eu não tenho dinheiro, eu não tenho trabalho, eu não tenho oportunidade. Porque eu sei, cara, eu sei que se eu tiver essa oportunidade, eu sei que eu vou, porque eu sei que eu vou crescer. Eu sei que vou crescer. O problema é que, infelizmente, eu estudo uma área que é uma área do futuro. E assim, nem um futuro, é um futuro próximo. É uma área que pouca gente, que as pessoas realmente vão precisar, porque a gente ficou burro. A gente quer dar opiniões do que a gente nem conhece. Porque assim, eu posso estar errado nas minhas opiniões e ver uma pessoa que estuda a mesma coisa que eu estudo e opinar da forma no que ele acredita. Então, assim, a gente está debatendo opiniões para encontrar um consenso. É isso que eu defendo. Eu não sou nem melhor, nem pior que ninguém. Eu uso as minhas fontes, os meus conhecimentos e dou as minhas opiniões baseado nisso. Se alguém tiver as mesmas fontes, os mesmos conhecimentos, ou até outras fontes, outros conhecimentos, e queira refutar minhas ideias baseado naquilo que ele acredita, naquilo que eu acredito, aí sim, aí a gente vai ter um debate e uma conversa. Mas o que eu vejo aqui nas redes sociais e ao redor, não, são pessoas que dão opiniões simplistas demais. Então, assim, a gente não conhece suas realidades, não conhece as realidades alheias. Eu entendo que na rede social todo mundo pode opinar, mas é como alguém falou no TikTok. Alguma coisa sobre. Uma pessoa que trabalha com comportamento falou assim, cara, a gente acha que é dono da verdade até quando você encontrar alguém que vai te refutar, que tem um conhecimento, que estuda aquilo e vai te refutar com base. Como eu já falei, até hoje, não vi nenhum especialista em RH, nenhum especialista em gestão de pessoas e nenhum especialista que estuda, que pesquisa esse dado, me confrontar. Eu torço para que um dia essas pessoas possam aparecer aqui e venham me confrontar. Eu torço muito, porque vai ser um bom confronto, que não é um debate. São formas de ideias de pensar e que seja de forma respeitosa, porque eu tenho um ponto de vista
E as pessoas têm um ponto de vista. E como outras pessoas aqui comentam, eu sou é meu ego, eu sou a última bolacha eu sou a última bolacha do saco, enfim. Mano, não sou melhor que ninguém não, cara. Não sou melhor que ninguém não. Sou melhor que ninguém não. Só que assim, infelizmente, eu optei em escolher uma área que pouca gente explora. Pouca gente explora. Politicamente, nacionalmente, é muito pouco explorado. Você vê aí as entrevistas, sei lá, do Paulo Gala, do Elias Jabbour, que são pessoas que são mais ligadas à política desenvolvimentista, como eu sou ligado eu sou um cara considerado desenvolvimentista. Eu defendo um plano nacional, eu defendo um plano baseado em pesquisa e desenvolvimento, qualificação de emprego, aprimoração na educação, troca entre os setores, público, privado. Eu defendo isso, eu defendo isso. Os dados estão. A gente precisa pegar não os dados do governo, mas precisa pegar outros dados, como saiu recentemente, que os jovens estão saindo do Brasil, os jovens que têm formação, que têm que tem dinheiro, estão saindo do Brasil porque não tem emprego de qualidade. Um rapaz aqui o rapaz aqui comentou, que eu até pesquisei e falei ontem aqui, os dados do governo falou que sim, está tendo uma queda de empregos de salários acima de R$ 5.000 e aumento de emprego de um salário mínimo. Ou seja, as áreas que estão mais crescendo são as áreas que têm uma alta rotatividade, é a área que não tem crescimento profissional, e vários problemas. Aí no meio as empresas quebram porque elas não conseguem se geracionar, gerir. Eu nunca sei falar as palavras certas. Então, assim, é preciso aprofundar as coisas. Mano, quer me criticar meus posts? Que eu tô reclamando demais sobre o desemprego, que é isso, que é aquilo? Cara, é só conversar. Eu tô divulgando meu WhatsApp pra todo mundo. Ela fala, irmão, por que tu tá nessa situação? Em que eu posso ajudar? Como é que é o mercado aí onde você mora? Por que você acha que não está conseguindo emprego? Por que isso? Por que aquilo? Por que você acha que não dá certo para empreender? Por que isso? Porque não adianta. Não adianta a pessoa falar assim, vai vender água. Que tem um cara que está cismando todo poste que eu falo, o desemprego, ele tá empurrando isso, vai vender água. Mas assim, hein? Que nem um outro rapaz, vender água no meio de tanta gente grande, cara. Para mim, vender água precisa de quê? De planejamento para usar vantagem competitiva e a estratégia do Oceano Azul para vender algo diferente. Que nem um cara aí que, não sei se foi aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em outro país, que o cara inovou uma forma de vender ovo. O cara criou uma forma de vender ovo, algo que ninguém criava. O próprio João Branco, que foi vice-presidente de marketing do McDonald's, fala muito disso, né? Fala só que tem coisas que não é fácil você criar um planejamento de marketing, um planejamento de vendas, porque é muito complicado, é muito complicado. Então, assim, para você vender algo, você precisa ter ferramentas e ter todos os tipos de coisa, porque só comprar uma mala e vender água no sinal não vai mudar em nada, cara. Não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. A dificuldade vai aumentar. Não fala, não, é sobrevivência, é só tentar. Não é assim, não é só tentar. Não é só tentar. Se fosse realmente só tentar, não teríamos 70% das empresas quebrando em 3 anos, segundo os dados do Sebrae. Não teríamos 50% das empresas nem tendo lucro, nem tendo prejuízo. A gente não andaria nos centros urbanos vendo uma porrada de loja fechada. Uma porrada de loja fechada. A gente não debate gentrificação, não debate planejamento urbano e não debate espaço público. A gente não debate esses temas que também afeta a vida do pequeno, médio empresário. Então, assim, não adianta chegar para mim e falar, irmão, é só comprar uma mala de água e vender, que não é bem assim. Não é bem assim. Para empreender, a gente precisa de muito mais, E muita gente sequer tem 10% do que eu já falei aqui nos minutos atrás desse vídeo. Aí, na hora de querer me questionar, de querer me criticar, me xingar verbalmente, aí é fácil, aí é muito fácil. Agora, buscar soluções
buscar, estudar o problema e buscar a solução em cima do problema, baseado em dados, em escuta, em conhecimento, em pesquisa e desenvolvimento, isso ninguém aparece para fazer aqui, infelizmente.